Eu quero iniciar este dia lendo aqui em Filipenses, no capítulo 3, do verso 2 em diante, onde Paulo faz recomendações finais nesta carta que está escrevendo à igreja de Filipos. E ele diz: eu rogo, eu peço, eu imploro a Evódia e também imploro a Sintique, duas mulheres, duas irmãs, que pensem concordemente segundo o Evangelho. Pare de haver entre elas desacordo e elas afinem o pensar pelo Evangelho, ao invés de reforçarem os seus desacordos em nome da personalidade, do direito, ou da inteligência, ou da lógica, ou do poder, ou de qualquer outra forma de comparação. Eu imploro a Evódia e a Sintique que parem com isto, entreguem as suas razões a um acordo no Evangelho. Eu imploro que elas deem razão ao Evangelho, porque se elas derem razão ao Evangelho, não haverá desrazão entre elas. Não haverá ruptura entre elas. É simples assim. Aí ele prossegue, dizendo que essas pessoas precisavam ser ajudadas porque elas tinham sido grandes auxiliares de Paulo, juntamente com Clemente, com muitos outros cooperadores, no trabalho que ele fazia. E assim ele diz que duas pessoas com tanto coração para ajudar o próximo, às vezes entram em embates por causa de culto às suas razões pessoais e por momentos longos e temporada longa conseguem se tornar seletivos o suficiente para se esquecerem do Evangelho em relação à aplicação deles naquilo que está acontecendo entre Evódia e Sintique aqui, todas duas de Deus. Mas por causa de um encontro de personalidades ou de pensamentos específicos diferenciados, elas entraram em desacordo permanente, quando o Evangelho do Senhor era um absoluto que esfacelaria todo e qualquer desacordo que entre elas houvesse, se elas dessem razão a Deus. Aí Paulo diz: por favor, eu imploro a elas que entrem em acordo, dando razão ao Evangelho. Segunda coisa que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Alegrem-se. Mantenham o humor elevado. Busquem o bom ânimo. Vejam o que é melhor. Guardem no coração o que lhes pode dar esperança. Resolvam problemas e não os choquem. Guardem no coração aquilo que alimenta a alma para o dia seguinte, não aquilo que nos faz desfalecer para hoje e para amanhã. Por isso alegrai-vos, e alegrai-vos sempre, e façam isso no Senhor. Porque quem se alegra no Senhor terá todos os dias o poder da ressurreição para levantar-se. Por isso, alegrai-vos. A terceira coisa que ele diz é: seja a vossa moderação, vossa sobriedade, vosso equilíbrio, vosso bom senso, vossa sabedoria, conhecida de todos os homens. O Senhor está perto, está próximo, sempre. Seja porque Ele está voltando, seja porque a gente vive na presença dEle, nós somos um flagrante diante dEle. Por isso,
Não há lugar e nem espaço para imoderação, para insensatez, para loucura na nossa vida. Todo o nosso estímulo no Evangelho é para termos uma consciência equilibrada, moderada, sensata, calma, sem fanatismos, sem temas fixados, sem obsessões. Moderação, espírito sereno, mente controlada, atitudes autogovernadas. A outra coisa que ele diz é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele repete literalmente o que Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele repete a frase inteira: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mateus 6. E olha a síntese que ele faz de Mateus 6 sobre a ansiedade. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo teve o dom de pegar Mateus 6, que começa falando de ansiedade, no meio do capítulo, não andeis ansiosos de coisa alguma, e resume o que vem a seguir nesse espírito. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, ao invés de guardar ansiedades, projete-as, tire-as da sua mente. Toda ansiedade, preocupação, tire-as da mente, tire-as da alma, tire-as das emoções, tire-as do coração, não as choque, não durma sobre elas, não andeis, não caminheis, não venhais a fazer de ansiedade a palmilha do andar de vocês, porque isso vai estragar a alma, a vida, vai tirar energia, vai anular o poder latente da alma de se manifestar em seu favor, porque ela vai estar obstruída pela oclusão da ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, através de oração, de súplica, mas com ações de graças, com gratidão, já celebrando o reino de Deus, a vitória do reino de Deus, a vontade de Deus boa, agradável e perfeita na nossa vida sempre. Ações de graças. A gente vence a ansiedade com ações de graças. A gente vaza a ansiedade pela oração e a gente não permite que a oração se transforme numa oração ansiosa pela ação de graças. Quando você começa, pela fé confiante, a agradecer que os seus pedidos estão postos e, segundo a bondade de Deus, já estão respondidos. E aí a alma se desestressa e a ansiedade vai embora quando você se enche de um louvor que não é nem um louvor temático, é um louvor que se volta para Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. E por último ele diz: fazendo isso, eliminando os vazamentos de energia mental, espiritual, pelos desacordos. Desacordos geram um vazamento horrível de energia psíquica, de energia espiritual, de drenagem da criatividade mental. Andar e pensar em estado de desacordo, permanecer nesse estado, gera uma criatividade de produção de antagonismo rápido, mas quase sempre equivocado, porque já é completamente parcial na sua presunção de razão, não tem mais nem a isenção de olhar em volta e discernir a verdade. Portanto, qualquer criatividade que essa ansiedade do desacordo gere, produz apenas uma velocidade mental que conclui sempre de maneira emburrecida.
Por isso não perca energia psíquica, espiritual, nem física, e nem somatize doenças em você pelo estado do seu pensamento em desacordo. Antes, pare com isso agora e dê razão ao Evangelho e reconcilie-se com seu irmão e o perdoe. Limpe a mente. Salve, preserve a saúde da mente com alegria no Senhor. Mesmo nos dias mais difíceis, saiba, a morte foi vencida. O que é que pode haver de mais fatal do que a morte? A fatalidade última foi vencida na ressurreição. Você está garantido e tudo passa. Pode ter certeza, meu amigo, tudo passa. Eu já passei por dias que eu pensei que eram eternos, por meses que eu pensei que eram eternidades, por anos que eu pensei que eram infernos, mas tudo passa. Tudo passa. E se você souber no seu coração que a alegria é o que salva você em qualquer dia, inclusive nesse dia da desgraça maior, não é a alegria que faz gargalhar, é a alegria que nessa hora faz você se levantar dizendo: sou filho da ressurreição. Não precisa gargalhar. Jesus não ressuscitou gargalhando. Ele ressuscitou alegre. Alegrai-vos no Senhor. Isso salva a mente da gente, essa alegria. Protege a mente da gente. Moderação. Salva a gente da mente da gente das polarizações. Hoje, toda hora tem alguém com diagnóstico de bipolaridade. Bipolaridade é perda de moderação que se fixa em estado pendular. É a bipolaridade. Por razões as mais diversas. A alma do indivíduo entra nesse estado pendular. Às vezes ela perde até o ritmo da pendularidade. Ela fica aqui meses nesse lado. Aí para aqui dias nesse outro. Aí meses nesse aqui. Aí momentos nesse outro. Em tendência, em geral, o lado da euforia vai perdendo para o lado da depressão. É falta de moderação. Um dia algo tirou a moderação do ser. Eu não quero falar sobre as muitas causas dessa perda de moderação, porque eu ia falar semanas a respeito disso. Mas algo tirou esse equilíbrio. Com tantas as razões, cada um veja no seu coração. O que tirou você do eixo? Colocou você em estado pendular. Paulo diz: busque a moderação, porque na pendularidade a sua mente não suporta. A mente admite visitas rápidas a polos, mas a mente não suporta os extremos dos polos. Eles são hostis ao bem, à saúde da mente. A mente quer o ambiente da moderação, da serenidade, do clima ameno da sabedoria, para que ela se desenvolva e para que ela se manifeste como um exemplo de saúde perante todos os homens. Ele diz: não ande ansioso. A ansiedade é burra, ela não acrescenta nada à vida do ansioso, só drena tudo. Ansiedade é a sede do inferno sugando a alma da gente de toda esperança. Ansiedade é o canudinho da morte chupando do ser da gente toda e qualquer energia. É um doar de vida à estupidez de uma preocupação
que não tem nem ainda a chance de resolver aquilo pelo que se preocupa, porque não chegou nem a hora de poder agir. Por isso, Jesus diz e Paulo repete: não deixe a ansiedade entrar aí. Antes, largue-a. Jogue-a a Deus, como Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Foi a síntese de Pedro que ele fez de Mateus 6, do que Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Foi lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A de Paulo é: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Do contrário, uma mente ansiosa vai perdendo, deixa eu usar essa expressão, massa muscular de pensamento, de resistência, de capacidade de enfrentar a vida. Vai aniquilando, carcome a gente. Paulo diz: a mente de cada um de nós precisa de paz. Deixe fora o desacordo, deixe fora o mau humor e se alegre com a gravidez da ressurreição. Adote a moderação, entenda a estupidez da ansiedade e a troque pela ação de graças diante de Deus, porque já está tudo feito. E aí a paz de Deus, que excede a todo entendimento, que quando entra na gente nos faz provar algo ultra circunstancial, quando ela se estabelece como um fator real e contínuo em nós, por causa da nossa compreensão em fé e do nosso descanso, a gente começa a suportar coisas incompreensíveis, porque essa paz excede as lógicas, ela ultrapassa a força do absurdo contra a alma. É a paz de Deus, que a gente não consegue nem explicar, mas a gente fica sereno como uma rocha inabalável, uma rocha que chora, uma rocha que sente, mas uma rocha que não se abala. É estranho, mas é verdade. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes e corações, vosso homem interior, emoções, sensações, pensamentos, produções de energia psíquica. A paz de Deus vai guardar tudo isso num estado de saúde em Cristo Jesus. E finalmente, ainda falando sobre guardar a mente, preservar a mente, fortalecer a mente, ele diz: irmãos, observem isto, tudo que é verdadeiro. É interessante como ele diz que o que mais preserva a mente são os exercícios e as disciplinas e os conteúdos do caráter da gente. É estranho isso, e é fascinante, porque é verdade. Paulo diz: é a consistência do caráter que educa a mente, não é o desenvolvimento da mente que educa o caráter. É a decisão do espírito, do caráter, que a gente acolhe como sendo o material primal da nossa essência, é o que forja a nossa atitude mental. Por isso ele diz: finalmente, irmãos,
E olha só, tudo isso é com a intenção de proteger o coração e a mente em Cristo. Ele fala das coisas do caráter. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, verdadeiro interiormente, verdadeiro para o meu olhar de apreciação, de justiça, de interpretação isenta das coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é real, tudo que é respeitável, olha como tem a ver com caráter, com honra, com princípio. Tudo que é justo, tem tudo a ver, só tem a ver com caráter. Tudo que é puro tem a ver com escolha do caráter. Tudo que é amável é constituído por caráter. Tudo que é de boa fama é uma escolha de quem tem caráter. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, são percepções do caráter. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, deixem que o caráter domine os pensamentos de vocês. Deixem que a consciência do Evangelho se torne a senhora dos pensamentos, e não os pensamentos impulsionados por uma alma angustiada venham a ser os semeadores de um caráter esfrangalhado, é o oposto. E aí ele vem mais ainda para o caráter, porque ele traz tudo isso para exercícios práticos. O que de mim aprendestes? Me observando, vocês me viram ser açoitado, apanhar, ser humilhado, ser dado como morto, ser tratado como mentiroso e sendo verdadeiro. Vocês viram como eu reagi. Vocês nunca me viram perder a linha, nem perder a cabeça. Eu não sou absoluto, mas na minha relatividade, disse Paulo, aprendam o que eu ensinei a vocês. Porque eu sei que o que eu ensinei foi verdade. Então, o que de mim aprendestes, o que de mim recebestes, o que de mim ouvistes e o que vistes em mim, nas minhas práticas, ainda que eu não tenha obtido a perfeição, mas na minha relatividade, vocês viram como um homem relativo pode levar aos extremos a experiência dessa sanidade, dessa paz. Por isso ele diz, isso mesmo praticai, e eu vos garanto que o Deus da paz será convosco. Será convosco. Isso vai mergulhar vocês em alegria, isso vai colocar dentro de vocês, como ele diz no verso 11, a experiência do contentamento mental, da satisfação espiritual, pela ação de graças, por saber que está tudo diante dele, e o meu coração carrega essa paz de uma alegria serena. E aí você já não é mais um filho das circunstâncias, você tanto sabe ser humilhado como ser honrado. Humilhado não fica deprimido e honrado não fica surtado. Acabou a bipolaridade, nasceu um homem, uma mente saudável. E aí, isso é forjado na experiência da vida. De tudo e de todas as coisas eu tenho experiência. De fartura, de fome, de abundância, de escassez. Isso gera um estado mental, espiritual, de uma segurança que faz o indivíduo saber e poder dizer sem jactância. Não procede dele, procede da relação de confiança, dele ter se plantado e se deixado plantar e ficar nesse chão da rocha eterna, aonde a mente fica inabalável. Guarde isso no coração hoje. Como é que está a sua mente? Como está a sua mente? Senhor Jesus, ajuda-nos hoje a aprendermos a voltar
a termos uma mente que encontre a saúde mínima que todos nós precisamos ter, para que inicie em nós um processo de sanidade, de cura mental, porque as nossas mentes, pensamentos andam todos adoecidos pela fragmentação do nosso caráter. Caráteres fragmentados equivalem a mentes completamente abertas, diluídas, vulneráveis, afetáveis, frágeis, adoecíveis. Ajuda-nos a entender isso. É o Teu Santo Espírito vivendo em nós e o Evangelho vivendo em nós que nos dará essa saúde mental. Por favor, ajuda-nos, ajuda aqueles que já estão muito doentes a fazerem a viagem da cura. Ajuda outros a se preservarem enquanto é possível, porque o fluxo desse mundo nos conduz a todos a variadas e diversas, mas inevitáveis doenças de pensar, de interpretar, de ser, atrofias mentais, a esquizofrenias, a repartições, fragmentações, ou aquela inquietação que um dia vira depressão, ou aquela falta de paz que nos joga nas bipolaridades da existência, até que nos abisma no cansaço. Por favor, que o Teu Espírito se derrame sobre todos abundantemente agora. Em nome de Jesus. Amém.